No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das histórias mais impressionantes e triste do futebol mundial. A Itália, uma seleção gigante, tetracampeã da Copa do Mundo, que já dominou o planeta, simplesmente está desabando. De campeã do mundo em 2006 a vexames seguidos, eliminações na fase de grupos e duas Copas seguidas sem nem conseguir se classificar. Neste vídeo eu vou te mostrar como uma das maiores potências do futebol entrou em colapso, jogo por jogo, queda por queda. Vamos voltar para 2006, entender o caos do Calciopoli, ver a vergonha de 2010, a decepção de 14, os fiascos de 18 e 22 e como a Itália hoje luta até para estar na Copa do Mundo de 2026. A história é pesada e você vai entender por que o gigante morreu. Antes da Itália ser campeã da Copa do Mundo de 2006, o país passava por um dos maiores escândalos da história do futebol italiano, o Calciopoli, que foi um escândalo gigante em 2006. Basicamente, alguns dos maiores clubes da Itália estavam manipulando a escolha dos árbitros. Eles não compravam resultado direto, mas escolhiam juízes que favoreciam o time. A Juventus foi a principal envolvida e acabou sendo rebaixada para a Série B e perdendo 2 títulos. Milan, Lazio e Fiorentina também foram punidos. O futebol italiano virou um caos. E mesmo assim, no meio de toda essa bagunça, a seleção foi lá e ganhou uma Copa do Mundo. Em meio ao escândalo do Calciopoli, a Itália chegou à Copa do Mundo de 2006 desacreditada. Mas dentro de campo, virou uma muralha. Passou pela fase de grupos, eliminou a Austrália, passou pela Ucrânia, venceu a Alemanha em Dortmund na prorrogação, um dos maiores jogos da história. E na final, enfrentou a temida França, onde conseguiu vencer nos pênaltis. Zanhol, pé direito, bateu, é gol! Autorizou, nacionalizando, partiu Fabregas, pé esquerda, bateu, acabou! Foi ali que o gigante conseguiu rugir pela última vez. A Itália chegou à Copa de 2010 como campeã, mas saiu como vergonha mundial. No sorteio, caiu no grupo F, onde era composto por Itália, Paraguai, Nova Zelândia e Eslováquia, um grupo teoricamente fácil para a campeã atual da Copa. No primeiro jogo da fase de grupos, a Itália enfrentou o Paraguai, num jogo apagado, sem criatividade, 1-1. Uma campeã do mundo que parecia cansada. Depois enfrentou a Nova Zelândia, também um empate por 1-1, um dos maiores vexames da história italiana. A Itália empatava com um time praticamente amador. Quando a Itália empatou com a Nova Zelândia, o mundo percebeu: tinha algo muito errado. E no último jogo da fase de grupos, que era a vida ou morte contra a Eslováquia, era o jogo do tudo ou nada. A Itália foi dominada. Tentou reagir no fim, mas morreu na praia. Eslováquia 3, Itália 2. Resumo da ópera: 0 vitórias, último lugar no grupo e desclassificada com vergonha. O gigante tropeçou, mas ninguém imaginava que aquilo era só o começo. Se 2010 foi um tropeço, 2014 foi a queda definitiva. A Copa de 2014, que foi disputada no Brasil,
Foi uma forma da Itália tentar se redimir com o torcedor depois do vexame passado na Copa de 2010. A Itália caiu simplesmente no grupo D, o grupo da morte, onde era composto por as seleções da Itália, Uruguai, Inglaterra e Costa Rica. No primeiro jogo, a Itália venceu a Inglaterra por 2-1. Bom início. Balotelli e Marquisio comandaram a festa italiana. Parecia que ia dar certo. A Itália começou vencendo, mas isso era só uma ilusão. No segundo jogo, na fase de grupos, era contra a fraca Costa Rica. Mas a zebra dominou. A Itália não conseguiu criar nada. Resultado final: Costa Rica 1, Itália 0. Quando a Itália perdeu para Costa Rica, o planeta entendeu. O gigante estava morrendo. E no último e terceiro jogo da fase de grupos, a Itália enfrentou a ótima seleção do Uruguai. Gol de Godin. Eliminação pela segunda Copa seguida na fase de grupos. 2014 não foi um acidente, foi uma confirmação. A Itália estava morrendo. O resumo da Copa: uma vitória, 2 derrotas, eliminada novamente. A pior sequência da história italiana até então. Em 2018, a Itália cai num grupo das eliminatórias onde não consegue ser a primeira, não consegue desempenhar bem. É obrigada a jogar a repescagem contra a Suécia. O resultado do primeiro jogo: Suécia 1, Itália 0. No segundo jogo, na casa italiana, 0-0. Resultado final: Suécia 1, Itália 0 no agregado. A seleção italiana não fez um gol sequer em 180 minutos. Pela primeira vez desde 1958 que a Itália ficava fora de uma Copa do Mundo. Simplesmente a potente seleção italiana estava fora de uma Copa. A Itália voltou a sorrir, mas foi um sorriso enganoso. A Itália joga a Euro em altíssimo nível, muito organizada, pressão alta, forte fisicamente, chega à final e vence simplesmente a Inglaterra em Wembley nos pênaltis, onde Donnarumma brilhava, onde Jorginho era o craque daquela seleção, onde Verratti jogava o fino da bola, onde a zaga velha, a velha guarda Bonucci e Chiellini dominavam a dupla de zaga. Não tinha pra ninguém. A Itália estava imparável na Euro. Parecia o renascimento, mas era só um simples lampejo. Se em 2018 foi o fundo do poço, 2022 foi cavar mais fundo. A Itália, recém-campeã da Euro, não conseguiu ser líder do grupo. Vai para a repescagem novamente, em um jogo único, contra a fraca seleção da Macedônia do Norte. Domina o jogo, finaliza 32 vezes, não faz um gol e toma nos acréscimos. A tetracampeã mundial caiu diante da Macedônia do Norte. O impossível aconteceu. A Itália mais uma vez não controla o próprio destino. A seleção passa por técnico atrás de técnico. Hoje, quem comanda a seleção italiana é o muitíssimo campeão como jogador Gennaro Gattuso. Ele assumiu o cargo em junho de 2025 após a saída de Roberto Mancini, com a missão de classificar a equipe para a Copa do Mundo de 2026. Nas atuais eliminatórias, a Itália terminou na segunda posição do grupo I. A equipe precisava de uma goleada histórica sobre a Noruega para carimbar o passaporte de forma direta para o Mundial. No entanto, a Itália decepcionou em casa e foi atropelada pelo placar de 4-1, sendo obrigada em mais um ano a jogar a repescagem.
Agora a equipe tetracampeã mundial está na disputa da repescagem para a Copa do Mundo, em uma chave que ainda conta com Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia e Herzegovina. Se classificar a Copa, a Itália ficará no grupo B. Os adversários serão Canadá, Catar e Suíça. Essa Copa que será disputada em 3 países: Canadá, Estados Unidos e México no ano que vem. Além do futebol bem jogado, a Itália contará com a superstição. A seleção escolheu um estádio onde nunca perdeu para disputar a repescagem. A seleção italiana nunca foi derrotada em Bérgamo, local em que disputará a semifinal da repescagem contra a Irlanda do Norte. E agora a pergunta que não quer calar: a Itália vai ou não vai se classificar para essa Copa do Mundo? Na minha opinião, eu espero que, pelo bem do futebol, a Itália se classifique, porque é feio uma seleção tetracampeã, acho que atrás do Brasil, né? Apenas uma das maiores seleções do mundo, disparado, ficar fora por 3 Copas seguidas, não chegar nem à fase de grupos. Eu sinto que o time da Itália hoje não tem tantos nomes de peso quanto tinha há 10 anos atrás, por exemplo. Andrea Pirlo, Marquisio, Buffon. É que o Donnarumma está substituindo muito bem o Buffon. O Donnarumma é um baita de um goleiro, mas não tem aqueles nomes que antes a gente, tipo, de 10 anos atrás, porque o futebol muda, obviamente, mas eu espero que, pro bem do futebol, a Itália se classifique para a Copa. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Itália, depois de toda essa história, depois de 2006, um fiasco em Copas do Mundo, você acha que a Itália vai se redimir, vai dar a volta por cima, vai se classificar, pode ter um desempenho bom na Copa? Querendo ou não, não é um grupo difícil que ela caiu, dá para classificar. Tem Canadá, Suíça e Catar. Eu acho que ela brigaria muito com a Suíça para se classificar, mas eu acho que tem como, não é impossível. Então, mas vamos ver o que o destino, que o futebol, que é uma caixinha de surpresas, tem a nos proporcionar. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo. Gostei muito de ter gravado, tá? De verdade. E eu já peço perdão, pedir perdão não, mas eu vou melhorando com o passar do tempo. Foi a primeira vez que eu experimentei esse tipo de vídeo, fui caçando imagens, tentando pegar vídeos, né, para não tomar copyright, obviamente, para tentar trazer o melhor conteúdo. Preciso urgentemente comprar uma lapela, porque com a lapela eu consigo ter muito mais qualidade no som do áudio, fica muito mais fluido, fica muito melhor para vocês que estão assistindo, fechou? Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para vocês não perderem nenhuma novidade dos vídeos que eu for postando aqui no canal. E é isso, tamo junto, rapaziada, do canal Gol e Cesta. Valeu!